Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Em Contas. Prontos para desvendar mais mistérios sobre as finanças dos partidos políticos e a prestação de contas eleitoral? Pode apostar. E olha, mistério é que não vai ter. Vamos explicar tudo de forma simples e direta, do jeito que você gosta e merece. Este podcast foi feito para você. Este é o nosso 9º episódio da temporada de 2022 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje, Bia, vamos analisar um julgamento que ocorreu em 10 de março de 2022. Isso, a gente vai mergulhar então na análise da prestação de contas anual de um Diretório Nacional de Partido Político. É referente ao exercício financeiro de 2016. Exato. Basicamente, a gente vai ver como o TSE analisou os gastos desse partido naquele ano, né? E por que isso é importante? Bom, envolve transparência, controle de dinheiro público, o fundo partidário. Com certeza. E é bom lembrar, Bia, o tipo de análise que a Justiça Eleitoral faz. É uma análise contábil, sabe? Focada nos documentos que o próprio partido entrega. Certo. Olham os papéis, as notas, os contratos... Isso. E a decisão do TSE, se aprova com ressalvas, ou desaprova as contas, ela fica restrita a isso que foi analisado ali no processo, tá? Ah, entendi. Quer dizer, se tiver alguma outra coisa, um crime, uma improbidade, isso pode ser investigado em outro lugar, por outros órgãos. Perfeitamente. Uma coisa não impede a outra. A decisão do TSE não é um salvo-conduto geral. E outro ponto importante, Bia. A lei que vale. Como assim? O caso é de 2016. Exato. As irregularidades aconteceram lá em 2016. Então, para ver se algo estava certo ou errado, a gente olha a regra daquele ano. Era a Resolução TSE 23.464 de 2015. Ok. Mas o processo em si, o jeito como ele andou na Justiça, até o julgamento em 2022, aí seguiu as regras processuais mais novas, da Resolução 23.604 de 2019. Interessante. É o tal do tempus regit actum, né? A lei do tempo do fato rege o mérito, mas a lei processual do momento rege o processo. Isso mesmo, Bia. Bem colocado. Bom, entendido isso, um dos primeiros debates nesse julgamento, Léo, foi sobre a fundação ligada ao partido. A Procuradoria, a PGE, queria que as contas da fundação fossem junto, né? A PGE levantou essa bola. E o que são as fundações partidárias? São tipo uns institutos ligados aos partidos, né? Recebem dinheiro, inclusive, do fundo partidário para fazer pesquisa, curso, formação política. Certo. E o TSE aceitou analisar as contas da fundação nesse caso? Não aceitou, Bia. Para esse exercício específico 2016, o TSE se declarou incompetente. Incompetente. Por quê? Porque já existia uma decisão anterior do próprio TSE, numa outra questão de ordem, que tinha modulado os efeitos. Basicamente, o tribunal disse, olha, a Justiça Eleitoral vai sim julgar as contas das fundações, mas só quando o dinheiro envolvido for do fundo partidário, e isso só vale a partir do exercício financeiro de 2021. Ah, então teve uma modulação para 2016, ainda não valia essa competência. Entendi. Exatamente. Por isso, as contas da fundação desse partido, nesse caso específico de 2016, ficaram de fora da análise. Importante essa definição de competência temporal. E falando em regras de processo, Leo, teve outra questão importante, a tal da preclusão. Para juntar documentos, o que é isso na prática? Preclusão, Bia, é um nome técnico para algo simples. Perdeu o prazo, perdeu a chance de fazer alguma coisa no processo. No caso dos documentos da prestação de contas, a regra geral é: o partido pode sim apresentar documentos novos para esclarecer alguma dúvida, para tentar corrigir uma falha apontada pela área técnica. Mas tem um limite de tempo para isso. Isso. Geralmente, essa juntada tem que acontecer antes do parecer técnico final. Aquele parecer conclusivo ou, claro, antes do julgamento. E depois desse parecer final? Acabou. Em regra, sim. Só se admite documento depois disso em situações bem específicas. Por exemplo, um documento que realmente não existia antes, ou algo sobre o qual o partido não teve chance nenhuma de falar. E se o partido foi intimado? Tipo, o partido apresente tal comprovante e não apresentou no prazo que o juiz deu. Aí, Bia, precluiu. Perdeu a oportunidade.
Não pode chegar lá na frente e querer apresentar o documento que já devia ter mostrado antes. Entendi. E nesse caso que a gente está analisando, aconteceu isso, documentos foram desconsiderados por chegarem tarde. Aconteceu sim. Alguns documentos que o partido tentou juntar depois do momento certo não foram aceitos pelo TSE por causa da preclusão. É um recado claro, né? Tem que ter organização, atenção aos prazos, afinal, é dinheiro público, né, Leo? Muita organização e zelo, Bia. O volume de documentos de uma prestação de contas nacional é enorme. Não dá para deixar para a última hora. Ok, então, com esse contexto processual bem claro, vamos para as irregularidades mesmo, né? O que foi apontado de errado nas contas de 2016 desse partido? Parece que a comprovação de despesas foi um problema grande? Foi sim, Bia. É o calcanhar de Aquiles de muitas prestações de contas. A gente sempre tem que perguntar. Primeiro, o gasto aconteceu de verdade? Certo. Segundo, esse gasto tem a ver com a atividade do partido. É uma finalidade partidária permitida. Ok, o vínculo. E terceiro, e fundamental, a documentação que o partido apresentou comprova isso tudo de forma clara, válida, sem margem para dúvida. Essas 3 perguntas são a chave, então. Exatamente. Vamos ver onde o partido tropeçou. Aqui. Teve um caso, por exemplo, de uns pagamentos para comprar comida, gêneros alimentícios. Um valor nem tão alto, uns R$ 3.700. Qual foi o problema aí, Léo? O problema, Bia, foram as notas fiscais. Elas estavam rasuradas. Rasuradas. Tipo com corretivo, rabisco. Isso. E a resolução da época, a 23.464, era bem clara no artigo 18. O documento fiscal tem que ser idôneo, sem emendas, sem rasuras. Uma nota rasurada perde a validade como comprovante para a Justiça Eleitoral. Nossa, quer dizer, mesmo que o gasto tenha sido real, se a nota está rasurada, já era. Exato. A comprovação fica inválida. Precisa do documento íntegro, legível, tudo certinho. E entendido. E com despesas de pessoal, teve problema também? Lembra de uma situação de uma funcionária. Copeira, mas que constava como dirigente. Isso pode? Então, Bia, o TSE foi olhar o estatuto do partido e viu que o cargo de dirigente que ela ocupava era de vogal. Não impedia que ela fosse contratada também como funcionária, com carteira assinada. Ah, então o pagamento do salário em si não foi considerado irregular por causa disso. Não por causa disso. O salário dela, uns R$ 8.900 no ano, foi considerado regular nesse ponto. Mas teve uma outra questão com ela sobre a RAIS, né? A Relação Anual de Informações Sociais. Isso. Ela não constava na RAIS. O partido alegou que era porque ela era copeira, trabalhadora doméstica, e que para essa categoria não precisaria constar. O TSE, olha que interessante, Bia, decidiu que essa questão da RAIS não era uma irregularidade contábil para ser julgada ali, na prestação de contas. Ah, não? Não. Disse que isso era uma questão mais para a esfera trabalhista ou administrativa. Se houve falha no registro, é outra história, a ser vista em outro lugar. Para fins da prestação de contas, o gasto com salário foi aceito. Entendi a separação das coisas. Mas teve algum problema com despesa de pessoal que foi considerado irregular mesmo? Teve, Bia, e é um clássico. O partido pagou multas e juros por atraso no recolhimento de impostos. Coisa de R$ 1.700. E pagou com dinheiro do fundo partidário? Exatamente. E isso não pode. De jeito nenhum. A resolução era clara e a jurisprudência do TSE é mais clara ainda. Fundo partidário é para atividade partidária. Não para cobrir multa, juro, correção monetária por atraso, nenhuma penalidade financeira. Então, esses R$ 1.700 foram considerados irregulares. Sim. Tinha que ter pago com recurso próprio do partido, não do fundo. Esse valor teve que ser devolvido. Fica a lição, né? Multa e juros só com dinheiro próprio, nunca do fundo. E teve uma outra coisa chamada fundo de caixa, um valor pequeno, menos de R$ 500, que também deu problema. Isso, o fundo de caixa. É aquele dinheirinho que fica ali para despesa pequena, urgente do dia a dia. Coisa miúda. E qual foi a irregularidade? Falta de comprovante fiscal válido para uma parte desses gastos BIA. Mesmo sendo o valor pequeno, a regra de comprovação vale. O artigo 19 da resolução exigia a nota fiscal ou recibo direitinho. Faltou para uma parte desses R$ 471,
Então essa parte foi considerada irregular. Mostra que o controle tem que ser rigoroso até nos pequenos gastos, né? Com certeza. Cada centavo do fundo partidário tem que ter sua comprovação adequada. Seguindo, Léo, despesas com imóveis. Teve um caso de aluguel pago com atraso e aí cobraram um valor a mais. Mesma lógica da multa de imposto. Mesmíssima lógica, Bia. O partido pagou uns R$ 190 a mais no aluguel por causa da mora, do atraso. Como juros e multas não podem ser pagos com fundo partidário, essa diferença foi considerada irregular. Tinha que ter saído do bolso do partido. Entendido. E teve uma subsede do partido que também gerou problemas, né? Gastos com internet e uns valores bem altos com alimentação. Isso. Nessa subsede, que o partido disse que ficava numa zona rural, tiveram alguns problemas. Primeiro, um pagamento de internet, uns R$ 300, sem nota fiscal. Irregular. Sem nota, sem comprovação. Exato. E depois, os gastos com alimentação, um valor bem expressivo, quase R$ 22 mil no ano. R$ 22 mil de comida para uma subsede? O que estava errado? Vários pontos, Bia. Primeiro, de novo, notas fiscais rasuradas ou ilegíveis em alguns casos. Segundo, e mais importante, o partido não conseguiu comprovar o vínculo desse gasto todo com a atividade partidária. Como assim? Não explicaram direito quantos funcionários trabalhavam lá nessa subsede rural, que tipo de evento acontecia lá que justificasse tanto gasto com comida, qual era a relação direta disso com as atividades normais do partido. Faltou essa conexão. Não basta dizer comprei comida para subsede, tem que mostrar o porquê ou para quê. Exatamente. E ainda teve outro gasto com alimentação, menor, uns R$ 1.100 no mercado, que também teve a mesma falha. Faltou comprovar que aquilo era mesmo para a atividade partidária. Esse ponto do vínculo com a atividade partidária parece ser central mesmo, Léo. É crucial, Bia. Não adianta ter a nota fiscal perfeita se o gasto não tem relação com as finalidades do partido, ou se essa relação não fica clara nos documentos. E isso ficou bem evidente também nos gastos com serviços de informática, né? Foram 2 contratações grandes. Exato. Uma de R$ 15 mil e outra de R$ 123 mil. Serviços de comunicação, manutenção de site, publicações online, essas coisas. E o que faltou aí? Nota fiscal. Faltou mais do que isso, Bia. Faltou comprovar que os serviços foram efetivamente prestados. Como assim? O partido apresentou as notas fiscais. Sim, mas só a nota fiscal muitas vezes não basta para serviço. Cadê o contrato detalhando o que ia ser feito? Cadê relatórios de execução, prints de posts que foram feitos, provas de que o site foi atualizado? Entende? Faltou a prova material de que o serviço aconteceu. Ah, entendi. A prova da entrega do serviço. Isso. No caso maior dos 123 mil, além dessa falta de documentação para comprovar a execução, ainda tinha um detalhe estranho. Várias notas fiscais emitidas em sequência pela mesma empresa. Isso levanta uma suspeita, né? Exigiria uma explicação ainda mais detalhada do partido sobre o que foi feito, quando, como. E essa explicação não veio de forma satisfatória. Então a lição é: contratou serviço? Guarde o contrato, peça relatório, tire print, documente tudo que prove que o serviço foi entregue. Perfeito, Bia. Contratar pode, claro, mas tem que provar que não foi só um pagamento, que houve uma contrapartida real. Falando em coisas modernas, teve a compra de um drone, né? Mais de R$ 10 mil. Qual foi o problema? Partido não pode usar tecnologia. Poder pode, Bia. O problema não é a tecnologia em si. É a justificativa e a comprovação do uso. Ah, de novo o vínculo e a comprovação. Exato. O partido não conseguiu demonstrar como e para que usou efetivamente aquele drone nas atividades partidárias em 2016. Sem essa prova de uso, o TSE considerou o gasto antieconômico. Antieconômico? Aplicaram o princípio da economicidade. Quer dizer, gastar um valor alto num equipamento específico como um drone, sem comprovar que ele foi realmente útil e usado para os fins do partido naquele ano, não parece um uso eficiente do dinheiro público. Foi considerado irregular por falta dessa justificativa e comprovação de uso. Entendi. Não basta comprar, tem que usar e provar o uso ligado ao partido. E as multas de trânsito, Léo? O partido pagou com fundo partidário. Pagou, Bia. Uns R$ 1.600 em multas de trânsito. E aí tentaram consertar, disseram que descontaram do salário do funcionário que levou a multa. Exato. Argumentaram isso.
mas o TSE não aceitou. Por quê? Se descontou, não resolveu. Não resolveu a irregularidade original, Bia. O erro foi ter usado o fundo partidário para pagar a multa lá para o órgão de trânsito. Esse pagamento inicial já foi errado. Ah, O fato de depois ter feito um acerto interno com o funcionário não apaga o uso indevido do recurso público lá atrás. O dinheiro do fundo não deveria ter saído para isso. O certo seria o partido pagar a multa com recurso próprio e aí sim cobrar do funcionário. Ou então, se já tinha pago errado com o fundo, devolver esse valor para o erário, para os cofres públicos. entendi. A compensação interna não limpa o erro original com dinheiro público. Mais um ponto claro do que não fazer. E o aluguel de um carro, Léo? Esse caso parece complicado, porque o carro era de um dirigente do partido, né? Isso mesmo, Bia. O partido alugou um carro por mais de 15 mil reais no ano. E esse carro pertencia ao vice-presidente do partido. Isso já acende um alerta, né? Conflito de interesses. Potencialmente, sim. Exige uma transparência e uma justificativa muito maiores. E aí vieram os problemas. Primeiro, faltavam documentos. Contrato, justificativa clara para o aluguel. Certo. Depois, quando o partido apresentou o documento do carro, o CRLV, a área técnica do TSE foi verificar e descobriu que havia uma restrição judicial sobre aquele veículo. Uma restrição judicial no carro alugado do dirigente. E o partido? O partido alegou que foi pego de surpresa, que essa restrição só apareceu no parecer final. Tentou anular essa parte, mas o TSE não aceitou a nulidade. Por quê? Porque a informação da restrição veio do documento que o próprio partido juntou aos autos, e o partido teve chance de se manifestar sobre isso depois. Não foi bem uma surpresa processual na visão do tribunal. Entendi. Mas, além da restrição, qual foi o problema principal com esse aluguel? O ponto-chave, Biam, mesmo que não houvesse a restrição, foi que o partido não conseguiu comprovar que o uso daquele carro alugado foi exclusivo para as atividades partidárias. Ah, de novo a questão do uso. Exato. Se o carro é alugado com fundo partidário, tem que ser para uso do partido. Se ficar misturado com o uso pessoal do dirigente, por exemplo, já complica. Como não provar o uso exclusivo, a irregularidade foi mantida. Lição importante. Muito cuidado e muita prova quando o negócio envolve dirigente. E teve mais coisa com o veículo, Léo. Combustível, monitoramento. Teve sim. Um reembolso de combustível, uns R$ 2.500, para uma empresa de soluções de pagamento. Faltou o quê? Justificativa adequada. Os documentos não deixavam claro por que aquele reembolso era necessário, qual o vínculo com a atividade partidária. Falta de clareza, de novo. Isso. E também pagamentos para uma empresa de rastreamento de veículos, R$ 1.200 mais ou menos. Aí o partido até apresentou recibos, contrato depois, mas faltaram as notas fiscais e, de novo, a comprovação clara de como aquele serviço de rastreamento estava ligado especificamente à atividade partidária. O padrão se repete, Bia. Documentação às vezes incompleta e quase sempre a dificuldade em demonstrar o elo claro e direto entre o gasto e a finalidade partidária. É um ponto que martela o tempo todo, né? A prova do vínculo. Bom, chegamos agora num ponto que você disse que é muito sensível e importante, Léo. A aplicação dos recursos para incentivar a participação das mulheres na política. Tinha uma regra para isso em 2016, né? Tinha, Bia. E tem até hoje. É o artigo 44, inciso V, da Lei dos Partidos. Ele exige que, no mínimo, 5% do dinheiro que o partido recebe do fundo partidário seja usado em programas para promover e difundir a participação política das mulheres. 5% no mínimo. E, nesse caso, quanto o partido recebeu do fundo em 2016? Recebeu bastante, Bia. Cerca de R$ 6.512.000. 6 milhões e meio. Então, 5% disso daria quanto? Fazendo a conta, 5% de 6,5 milhões de reais dá R$ 325.600,61. Esse era o valor mínimo que o partido tinha que ter aplicado nessa finalidade em 2016. E aplicou. Quanto a análise técnica encontrou de gasto comprovado para isso? A análise encontrou R$ 291.880 comprovadamente aplicados. Ah, então aplicou menos que o mínimo. Faltou dinheiro aí. Exato. Aplicou só 4,48%, quando o mínimo era 5%. Descumpriu a lei nesse ponto. E o partido tentou se justificar. Léo,
Falou alguma coisa sobre ter usado esse dinheiro depois? Tentou, Bia. Invocou uns artigos da Lei dos Partidos, o 55A e o 55B, que foram incluídos depois, em 2019. Esses artigos permitem, sim, que o saldo não usado para a cota feminina num ano seja aplicado em candidaturas femininas nas eleições seguintes, até um certo limite de tempo. O partido alegou que usou essa diferença que faltou, uns R$ 33.700, para financiar candidaturas de mulheres em 2018. E o TSE aceitou essa justificativa. Não aceitou, Bia. E o motivo foi simples. O partido não apresentou provas disso. Ah, prova de novo. Sempre ela. Não adianta só alegar, eu usei depois. Tem que mostrar os documentos, as transferências, as despesas das campanhas femininas que receberam especificamente aquele valor remanescente da cota de 2016. Como não houve essa comprovação documental, o argumento foi rejeitado. Nossa, mais uma lição. Não basta dizer, tem que provar documentalmente onde o dinheiro foi parar. E qual foi a consequência por não ter atingido 5% e não ter provado o uso posterior? A consequência nesse caso não é devolver o dinheiro para o erário, Bia, é uma determinação diferente. O partido foi obrigado a pegar esse valor que faltou, os R$ 33.720,60, e transferir para uma conta bancária específica, separada, só para esse fim. Certo. E aí tem que usar esse dinheiro obrigatoriamente para incentivar a participação feminina no ano seguinte, em 2023 no caso, porque o julgamento foi em 2022. E se não usar, aí sim pode vir uma multa adicional. É uma destinação vinculada. Reta, mesmo que atrasado. Ufa, Léo, foram muitos pontos, muitas irregularidades. Como é que o TSE juntou tudo isso para dar a decisão final? Qual foi a síntese? Bom, Bia, o tribunal fez as contas. Somou todas aquelas irregularidades que a gente viu, nota rasurada, multa paga indevidamente, aluguel com juros, internet sem nota, alimentação sem vínculo, serviço sem prova de execução, drone sem uso comprovado, multa de trânsito, aluguel do carro do dirigente, combustível, rastreamento. Quanta coisa! Pois é. Somando tudo isso que implicava devolução para o erário, o valor total chegou a R$ 199.273,53. Quase R$200 mil a serem devolvidos. Exatamente. Aí eles calcularam o peso disso no total que o partido gastou do fundo partidário em 2016. O percentual de irregularidade ficou em 3,06%. 3,06% de irregularidade sobre o total gasto. E o valor da cota feminina, os 33 mil, entra nessa conta? Não, Bia. Esse valor da cota feminina, como a gente viu, não é para devolver para o erário, é para aplicar especificamente. Então ele fica separado dessa conta dos 3,06%. Certo. Então, 3,06% de irregularidade com devolução para o erário, mais a obrigação de aplicar os 33 mil na cota feminina. Com base nisso, qual foi o veredito final do TSE? Aprovaram? Reprovaram? A decisão, Bia, foi unânime pela aprovação com ressalvas. A aprovação com ressalvas, mesmo com quase 200 mil para devolver e a falha na cota feminina. Por que aprovaram, réu? A justificativa principal do relator, e que foi seguida por todos, foi justamente o percentual de irregularidade, 3,06%. Consideraram um percentual baixo no contexto geral dos gastos do partido naquele ano. Ah, o percentual foi o fator decisivo. Foi um fator muito importante. Além disso, o relator destacou que não havia nos autos indícios de má-fé, de desonestidade por parte dos dirigentes do partido. Eram mais falhas formais, de comprovação, de desconhecimento da regra. Entendi. Não viram uma intenção de desviar o dinheiro, mas sim erros na gestão e na comprovação. Isso. O TSE entendeu que essas falhas, embora existissem e tivessem consequências a devolução dos 199 mil e a aplicação específica dos 33 mil, elas não comprometiam a análise geral da regularidade e da transparência das contas como um todo. Por isso, aplicaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aprovaram com ressalvas.
Então, as determinações foram essas mesmo. Pegar os 199.273,53, atualizar o valor e devolver para o erário usando recursos próprios do partido, claro. Exato, não pode usar fundo partidário para devolver para o erário. E transferir os R$ 33.072,60 para a conta específica da cota feminina para usar no ano seguinte. Perfeito, Bia. Essas foram as determinações. Olha, Léo, esse caso é muito rico em exemplos, né? Ilustra bem a complexidade que é gerenciar e comprovar o uso do fundo partidário. Mostra como falhas que podem parecer pequenas, tipo uma nota rasurada ou um juro de aluguel, quando somadas viram um valor considerável a ser devolvido. Com certeza. E reforça a importância da comprovação robusta. Não adianta só pagar. O risco de ter a conta desaprovada, ou pelo menos aprovada com muitas ressalvas e devoluções, é grande se não tiver essa organização. Sem dúvida, Bia. Acho que as grandes lições que ficam desse caso são, primeiro, a necessidade de ter uma documentação fiscal impecável. Nota fiscal tem que ser idônea, sem rasura, completa. Contratos bem feitos, recibos claros. Certo, a papelada em ordem. Segundo, a demonstração clara, inequívoca, do vínculo de cada despesa com a atividade partidária. Para que serviu? Como ajudou o partido? Isso tem que estar evidente. Tal do nexo causal. Exato. Terceiro, atenção total às regras específicas. A cota feminina de 5% é um exemplo claro. A proibição de pagar multa e juros com fundo partidário é outro. Tem que conhecer e seguir essas regras. Não dá para alegar desconhecimento depois, né? Difícil colar. E quarto, organização e cumprimento de prazo no processo. Responder às intimações, juntar os documentos no tempo certo para não ter preclusão e, claro, comprovar a efetiva prestação do serviço ou entrega do bem, não só apresentar a nota. Essa da prova da execução do serviço foi bem marcante no caso da informática. Foi sim. E esse julgamento reforça também aquela ideia do caráter pedagógico da análise de contas, né, Léo? Não é só punir, mas também ensinar o partido a fazer certo da próxima vez. Exatamente, Bia. A ideia é essa, que o partido aprenda com os erros apontados, melhore seus controles internos, sua gestão financeira, para usar o dinheiro público de forma mais correta e transparente no futuro. E mostra também que quem trabalha com isso, gestores do partido, contadores, advogados, precisa estar sempre estudando, se atualizando. As regras mudam, a interpretação do TSE evolui, como a gente viu na questão das fundações. Aprendizado contínuo, Bia, é fundamental nessa área. A prestação de contas é um instrumento muito importante para a nossa democracia, né? É por meio dela que a sociedade pode fiscalizar como os partidos usam o dinheiro público que recebem. Entender como funciona com todos esses detalhes e exigências é essencial para esse controle social. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final, né? A gente viu que a análise é muito focada na conformidade contábil, nos documentos, nas regras formais. Mas será que isso é suficiente para a gente ter certeza de que o dinheiro do fundo partidário, além de estar contabilmente correto, está realmente sendo usado para impulsionar os objetivos democráticos? As propostas, os programas que justificam a existência dos partidos? A análise formal consegue medir a qualidade do gasto? O propósito real dele na política? É algo para a gente pensar, né? Uma ótima reflexão, Bia. Fica aí para o nosso ouvinte pensar também. E assim encerramos mais um episódio. Gostaram do conteúdo de hoje? Queremos saber. Deixem suas impressões nos comentários. É através da participação de vocês que evoluímos. Nosso compromisso é sempre agregar valor e conhecimento. Sigam conosco e não esqueçam de compartilhar. Até a próxima. Tchau, tchau.